Sua criatividade pode ser o seu diferencial. Já parou para pensar nisso? Você que é odontopediatra, você que ama cuidar das crianças, tem que se preocupar com a sua criatividade. Eu sou Tia Bela, eu amo cuidar das crianças, nasci para essa missão de ser odontopediatra, sou extremamente feliz no meu consultório, e se você ainda não encontrou o melhor caminho para você ter clientes apenas particulares, apenas da odontopediatria, hoje nesse vídeo nós vamos falar sobre criatividade e a importância dela para você se diferenciar no mercado. É claro que quem se preocupa em fazer diferente está sempre preocupado em atrair as pessoas que já estão acostumadas a receberem o mesmo de muitos profissionais. Então, a criatividade, ela é extremamente importante. Seja criativa, eu achei tão legal, porque quando eu estava escolhendo a minha roupa para gravar esse vídeo, eu escolhi essa blusa. E essa blusa, ela tá cheia de borboletas. E eu falei, gente, caiu muito bem essa blusa com esse vídeo. Por quê? Porque as borboletas, elas voam, elas são livres, elas vão em vários locais. Borboletas existem de várias cores, né? Elas são transformadas em borboletas também. Então, eu achei, assim, que tem tudo a ver a minha roupa com o que eu quero te passar de ser criativo. Você já me segue nas redes sociais? Então, eu sou Tia Bela, odontopediatra, como eu falei, e se você me seguir no meu perfil também da minha clínica, você vai observar e vai certificar o tanto que eu sou criativa com as crianças. E isso é um dos pontos que mais atrai os pais para levarem as crianças no meu consultório. Por quê? Ir ao dentista, por si só, é uma experiência que muitas vezes se torna uma coisa assim pavorosa para as mães, levar a criança no dentista. Quantas mães adiam, né, essa ida no dentista por medo da criança ter medo? Olha só, a mãe tem medo da criança ter medo. Então é uma coisa que muitas vezes é adiada e não pode, porque a gente sabe que a prevenção em tudo relacionado com a saúde, quanto antes ela acontecer, melhor. Então, quando a gente observa que a criatividade vai ser um ponto que vai fazer com que as mães diminuam esse medo de levar as crianças ao dentista, você sai na frente do seu colega, que às vezes está trabalhando no seu andar, na mesma especialidade que você, mas não faz o que tem que ser feito de um modo criativo, né? Eu sou extremamente criativa, eu acho que eu acordo todos os dias já pensando o que eu posso fazer de diferente hoje com a criança, porque as crianças que chegam no consultório, elas são distintas, às vezes na mesma família vem lá 3 irmãos, e os irmãos são diferentes, né? Hoje de manhã mesmo eu atendi uma família que são 4 crianças, a mãe teve trigêmeos e depois de um pouquinho de tempo ela teve mais um bebezinho. Você acha que essas 4 crianças, claro que uma tem idade diferente, mas vamos pegar as 3 crianças que são trigêmeas. Você acha que essas crianças são iguais? Não. Então, muitas vezes, na nossa criatividade no consultório, a gente consegue atrair uma criança, mas não a outra. Daí a importância de, além da criatividade, você também ser proativo em buscar uma outra coisa que vá atrair uma criança da mesma família. Isso é extremamente importante. E os pais estão atentos, porque isso te faz ser diferenciada. Nas mínimas coisas, no meu consultório, no meu dia a dia, do meu atendimento, eu vejo que os pais estão de olho no que eu estou fazendo. Eu acho tão bonitinho, porque nas consultas periódicas, normalmente de 6 em 6 meses, eu sempre procuro estar fazendo coisas, né? Se eu tenho que fazer uma consulta com uma criança de 4 anos, ela vai voltar com 4 anos e meio. Pensando que o cognitivo das crianças, ele evolui de um modo rápido, eu preciso, alguma coisa eu tenho que apresentar de diferente nessa consulta, para que eu possa atrair cada vez mais e fazer com que essa criança se interesse em estar no meu consultório. Porque se eu passo, né, a criança de bebezinha até ela estar com 14 anos fazendo a mesma coisa sem graça, a ida ao dentista se torna uma experiência sem graça. E é preciso você se atentar para isso. A experiência gostosa de ir ao dentista depende do grau, do nível da sua criatividade. Aí você pode falar, Tia Bela, mas eu sou tão sem... Eu não sou criativa, eu sou uma pessoa meio sem graça,
Eu não consigo pensar em coisa, mas tem que pensar, né? Você não quer evoluir, não quer se diferenciar, não quer ter um grande resultado de estar entre a faixa dos 3% dos dentistas do Brasil que se diferenciam e tem realmente um retorno monetário, financeiro elevado? Isso aí eu tenho certeza que você quer. Então, vamos à luta, vamos correr, vamos buscar. Mas eu estou aqui para te ajudar, porque eu consegui, através do protocolo Encantamento Tia Bela, desenvolver passo a passo criativo, né? Cada passo ele é criativo no momento e faz com que as crianças e os pais sejam surpreendidos a cada passo da consulta e tornando essa experiência gostosa, fechando com chave de ouro, numa despedida muito gostosa, que sempre deixa um gostinho de quero mais no meu consultório. Então, o que é ser criativo? É a sua capacidade de inventar, de criar, né? E para isso, a gente precisa imaginar. Então, eu penso sempre que a palavra imaginar, ela vem antes de criar, né? De inventar. Então, eu preciso imaginar. Então, verdadeiramente, como eu falei, é a gente dar asas à nossa imaginação. É a gente, muitas vezes, se colocar no lugar da criança. Então, quando eu decidi montar o Odonto Kids, com o protocolo que eu criei, a primeira coisa que eu fiz foi me colocar no lugar de uma criança. Então, eu precisei me sentir criança, me sentir uma criança, principalmente, que não gosta de ir ao dentista, porque a criança que apresenta um nível de medo menor são crianças mais fáceis de uma odontopediatria comum, né, que a maioria dos odontopediatras faz, conseguir conquistar essa criança. Mas crianças que têm medo de ir ao dentista é uma faixa muito grande que existe ainda, né? E aí eu me coloquei exatamente no lugar dessa criança, porque eu fui uma criança que tinha muito medo de ir ao dentista. Então eu precisei me colocar no meu lugar mesmo, foi até mais fácil, e imaginar o que seria legal, né, para a Isabela, para a Bela, quando pequena, ir ao dentista. O que eu não gostava quando eu ia ao dentista? Primeiro que não tinha nada de criativo na minha época, né? Não é culpa do meu odontopediatra. Mas hoje, com todas as possibilidades que eu tinha, né? Naquele momento, principalmente, que eu resolvi sair de todos os convênios que eu atendia, porque eu decidi dar uma virada de jogo na minha vida profissional, a primeira coisa que eu fiz realmente foi largar os convênios, ir ao fundo do poço, ficar sem nenhum paciente particular, mas foi lá, no fundo do poço, que eu extraí o meu melhor, as melhores ideias. E a melhor ideia que eu tive foi me colocar no lugar de uma criança que tinha medo de ir ao dentista. E assim eu comecei a imaginar a minha ida ao dentista hoje, com todas as possibilidades em termos de estrutura, em termos de tecnologia, né? Em termos hoje de quantas coisas a gente é capaz de imaginar que existe na internet para eu comprar, a partir do momento que eu dou asas à minha imaginação e eu posso colocar no consultório odontológico, que não tem nada a ver com o consultório odontológico, mas que eu transformo aquilo que eu imaginei, né, e que eu crio para levar dentro do meu consultório e faz toda a diferença no atendimento que a gente faz com as crianças. E aí foi isso que eu fiz. Eu me imaginei, né, hoje, nos dias de hoje, o que seria legal. E uma das coisas que eu mais queria, em termos de sentimento, é fazer com que as crianças, elas não sentissem medo, né, de ir ao dentista. Então, dê asas à sua imaginação, se coloque no lugar das crianças e comece a pensar o que você consegue extrair de dentro de você, que você acharia que quando você fosse criança, você faria uma experiência legal no seu consultório. É isso que a gente vai falar hoje. Bom, então, eu vou usar a Disney como exemplo, para a gente tentar trabalhar o que seria criatividade. Bom, a Disney, você já ouviu falar. Talvez você já até tenha ido na Disney, né? E se você ainda não foi na Disney, eu tenho certeza que você morre de vontade de conhecer a Disney. Eu já fui na Disney várias vezes. Aliás, eu te pergunto, aonde você acha que a Tia Bela passou a lua de mel? Você só tem uma chance, e eu sei que você vai acertar aí. Você vai postar no comentário para mim desse vídeo,
aonde eu passei a minha lua de mel. Então, por que que muitas pessoas, elas têm desejo de ir à Disney? Para pensar. Por que que é tão atrativo conhecer a Disney? Porque a Disney trabalha o tempo inteiro com encantamento, né? Daí também a minha inspiração para o protocolo Encantamento Tia Bela, porque eu sou extremamente apaixonada pela Disney. E a Disney, o fundamento da Disney é exatamente ser criativo em tudo que se encontra lá, né? Quando você chega na Disney, a Disney ela é um sonho, né? Ela é tudo que você sonhou para você também, porque a Disney ela não é, o carro-chefe da Disney é a criança, mas é o entretenimento para a família inteira de um modo assim, de um modo inimaginável por nós numa vida do cotidiano nosso diário, né? Então, quando você vai à Disney pela primeira vez, principalmente se você vai levar sua filha, ou quando você vai quando criança, ou quando você vai hoje, que usa muito nas festas de 15 anos, né? Criança, a adolescente, ela vai fazer 15 anos, muitas vezes ela prefere não ter a festa e ter uma viagem para a Disney com os colegas de colégio. Então, assim, olha que lindo isso. Um lugar onde a abordagem de encantamento, de criatividade, ela é capaz de suprir esse encantamento, esse desejo de estar no lugar em todas as idades. Por quê? Porque ela criou nichos específicos de encantamento, de criatividade, onde ela desenvolveu a criatividade para encantar em todas as idades. E eu vou te fazer uma pergunta já antes de continuar o vídeo. Você se preocupa, porque nós que somos odontopediatras, nós atendemos até os 14 anos. Você se preocupa realmente, quero que você seja bem franca, você se preocupa realmente em criar, né, encantamento para todas as faixas etárias no seu consultório até os 14 anos? É difícil a gente ver isso, né? Muitas vezes as pessoas, elas caem no erro de construir um consultório, muitas vezes, lindo, maravilhoso, mas muito bebê. E aí, depois que ela já gastou um dinheiro com a estrutura, com o arquiteto, com a obra em si, comprando tudo que tem que ser feito, ela começa a atender aquele consultório que é lindo, maravilhoso, parece uma loja de bebezinho, né, de shopping lá de Miami, maravilhosa. Mas essa estrutura não foi pensada em termos de crianças um pouquinho maior, a partir dos 4 anos, por exemplo, que não quer mais um ambiente bebê, né? Essas crianças estão crescendo, estão descobrindo o mundo, então elas querem Super-Homem, elas querem o Homem-Aranha, elas querem a Patrulha, PJ Masks e por aí afora, que todo mundo já sabe. Então é muito importante, quando eu pergunto a você se você se preocupa em termos de criatividade, né, a suprir o encantamento em todas as faixas etárias, é muito importante. Quando eu desenvolvi o protocolo Encantamento Tia Bela, eu me preocupei em ter escolhas assertivas nos passos para todas as idades. Porque o fundamental nosso como dentista é a gente querer captar um paciente bebê no nicho da odontologia de bebês e colocar todas as práticas de prevenção assertivas para conquistar os pais, né, tanto no encantamento, quanto na parte técnica, que tem que ser perfeita, você tem que estudar para poder fazer as entregas perfeitas nesse quesito, né? Saber os melhores materiais, as melhores técnicas, manejos também com as crianças, o que se usa, está por dentro da técnica ART hoje tão utilizada. Então, é muito importante a gente oferecer tudo isso. E como é importante você oferecer isso para todas as faixas etárias. E a gente vê que muitas vezes alguns profissionais, eles se especializam muito em uma determinada área. E esquece que se eu estou gastando tempo para conquistar um bebê, para poder começar no meu consultório, eu preciso viabilizar todas as faixas que esse bebê vai passar, porque não vai ser bebê para o resto da vida. Então, é importante você também criar uma metodologia, um protocolo, né, de atendimento que vai acompanhar as mudanças das faixas etárias dessa criança que você conquistou quando ela era bebezinha e ela está no seu consultório hoje, por exemplo, com 10, 11, 12 anos.
E isso a gente consegue fazer. Porque com 10, 11, 12 anos, 13, 14 anos, existem maneiras de você fazer com que essa criança, esse pré-adolescente, ele se sinta confortável no seu consultório e se sinta atraído, né, pelo modo com que você ensina os cuidados da prevenção com linguagens diferentes, determinantes para cada idade. Então, você fala assim, Tia Bela, eu vejo lá no seu Instagram, Tia Bela Odonto Kids, que você atende muitas crianças pequenas, e de vez em quando eu te vejo numa outra sala tão diferente, atendendo os meninos mais velhos. Como que você faz isso? Exatamente, porque eu pensei, né, eu voei como as borboletas, eu imaginei e eu criei ambientes separados para receber as crianças de 0 a 14 anos, fazendo com que elas se sintam bem no meu consultório. Mas aí você pode falar, Tia Bela, mas eu não tenho condições de ter uma clínica grande como a que você tem. Eu sei, eu também tive essa clínica, né? Essa clínica não nasceu comigo desde que eu estava na faculdade, desde que eu me formei e que eu comecei a atender. Isso foi um projeto, né, meu profissional que eu alcancei. Mas você pode, e eu venho aqui para facilitar o seu caminho, já começar a planejar algo melhor, diferente na sua cidade, que não existe. Já parou para pensar que legal se você conseguir montar na sua cidade algo espetacular, como eu montei aqui em Belo Horizonte, e você ser reconhecido por uma pessoa, uma dentista, ou um dentista empreendedor, né, que montou algo que foi criativo, que pensou em todas as faixas etárias até 14 anos e conseguiu montar algo extraordinário que nenhum pai, nenhuma mãe da sua cidade vai querer levar em outro profissional que não seja em você, na sua clínica, e talvez você vai ter uma equipe te acompanhando para poder atender essa demanda, que eu tenho certeza que vai ser grande. Mas para isso é preciso coragem, é preciso foco, determinação, e tudo isso eu te ensino no meu curso online Protocolo Encantamento Tia Bela. O primeiro módulo ele fala de como a Tia Bela pensa, exatamente para você poder compreender o que tem nessa cachola aqui, ó, que me fez diferenciar, que me fez eu me tornar uma profissional reconhecida pelo que eu faço, tanto tecnicamente, mas também o que eu faço nas minhas entregas em termos de humanização, né, que vem da criatividade, né, e na minha criação, tudo em prol de um encantamento que fideliza, que é o mais importante. Eu estou aqui exatamente para despertar em você que você pode. Se você quiser, você pode transformar o seu atendimento, a sua vida profissional, em algo inimaginável que você nunca pensou na sua vida, assim como eu transformei. Bom, então, existem alguns pontos estratégicos, né? Eu até coloquei aqui, ó, que a gente precisa, que a Disney, a gente precisa ser criativo, porque a gente quer mudar, a gente não está satisfeito com as entregas que a gente tem feito no consultório, porque eu quero ganhar mais dinheiro, então eu preciso mudar, então eu preciso ser mais criativo, eu preciso me reinventar. Do jeito que tá, não tá dando, Chabela. Meu consultório tá vazio, eu só tô atendendo convênio, tô ficando cansada, e eu preciso mudar isso. Então, você sente que você precisa se reinventar. Isso, só por isso, você já está dando um passo à frente de quem ainda não está incomodado para fazer essa grande mudança. E, às vezes, algumas pessoas também querem ser mais criativos, querem se reinventar, porque querem chamar atenção, né? E não tem o menor problema nisso. Às vezes, eu até vou contar um caso para você, que quando eu comecei a colocar as minhas ideias em práticas, e comecei a fazer as minhas postagens no Facebook, na época era mais Facebook, eu comecei a postar tudo que eu fazia de criativo no consultório, né? E aí, foi tão interessante que apareceu um comentário que o pessoal da minha clínica me chamou e falou, Tia Bela, olha que comentário horrível que fizeram na sua postagem lá, você atendendo, vestida não sei se eu estava vestida de Batman, o que era, um dinossauro, brincando com as crianças, com as bactérias e tal, e aí o pessoal da minha clínica me chamou e falou assim, olha, essa postagem aqui, será que a gente exclui essa postagem? Que coisa horrorosa, que essa pessoa falar, vão pensar mal de você e tal, e eu fui ler. Quando me mostraram, estava escrito lá assim, a que ponto chegamos?
essa profissional fazer da odontologia um circo. Bom, e aí eu fiquei pensando, né, que a gente sente um pouco de incômodo, assim, né? Poxa, essa profissional está falando isso, será que as pessoas que estão me vendo na rede social, as mães também vão pensar isso? E aí, logo, meu coração se encheu de alegria, porque eu percebi que eu estava, né, eu já estava num caminho de diferenciação do meu consultório, porque eu já estava tendo um resultado, porque eu já tinha colocado em prática o meu protocolo assertivo, e eu já estava tendo muitas marcações particulares, porque, como eu falei, eu não atendo convênio. Então, eu já estava tendo muitas marcações particulares. E aí eu pensei, poxa, agora eu comecei a incomodar os profissionais, os dentistas. Mas só que essa profissional, eu tenho certeza que depois ela foi me acompanhando e vendo, né, o patamar que eu alcancei. Então, eu pensei muito bem assim, eu não vou responder, a vida vai responder, né? O resultado que eu vou alcançar vai responder essa profissional. Então, eu mesma, eu não gastei uma letra, nenhuma frase, nem nada para responder essa profissional. Mas foi interessante, porque depois eu peguei essa postagem, algumas pessoas vieram me mostrar, e outras pessoas, né, eu falo que são os anjos enviados por Deus, elas responderam por mim, né, pessoas que conheciam o meu trabalho, que estavam experimentando toda a minha criatividade em prol do encantamento, em prol de uma experiência incrível no dentista, muitas vezes nunca vista pelos pais, porque eles sempre me relatam, me falam, me dão feedback. Então, esses pais, eles mesmos foram nos comentários e escreveram testemunhos lindos sobre o meu atendimento, né? Então, eu falo muito que às vezes a gente não precisa brigar, né, por algumas coisas. Tem coisas que não vale a pena. Não vale a pena eu ir atrás dessa moça, discutir com ela lá, e aí ela ia falar uma coisa, eu ia ter que responder, e ela ia falar outra, eu ia ter que responder. Então, por si só, a verdade do meu trabalho, a verdade da minha proposta de ser criativa, de encantar os pais e trazer, colher frutos com os pais, com crianças, gerando crianças que gostam de ir ao dentista, foi a melhor resposta que eu pude dar para essa profissional. E aí, depois de muito tempo, né, muitos profissionais começaram a querer conhecer um pouco mais do meu trabalho, eu recebia muitos directs, eu recebia mensagens, e aí depois eu até fiz um workshop presencial em 2019 para muitos dentistas aqui em Belo Horizonte, foi antes da pandemia, e foi muito gostoso porque eu recebi pessoas do interior, recebi pessoas de São Paulo que vieram pegar avião para vir conhecer o meu protocolo, né? Conhecer, entre aspas, esse circo que eu estava tornando a odontologia e especificamente a odontopediatria, e foi muito bom esse workshop que eu fiz. Ele foi extremamente gratificante, porque eu conseguia enxergar, assim, nos olhinhos dos profissionais, em cada aula que eu dava, em cada slide que eu passava, do passo a passo do meu protocolo, né, eu enxergava muito um desejo de que isso também acontecesse no consultório deles, e essa é a minha missão, que eu consiga despertar em você o seu melhor, o seu lado criativo, que eu sei que você tem, e que muitas vezes está adormecido. Eu vejo as minhas alunas do meu curso Protocolo Encantamento Tia Bela, que elas começam a fazer o curso, o primeiro módulo, e já começam a mandar mensagem dizendo que já estão anotando tudo, que estão doidas já para fazer as mudanças, que as ideias já estão nascendo. Olha que lindo! Quer dizer, eu passo uma ideia que necessariamente a pessoa não precisa copiar a minha ideia, porque muitas vezes o ideal é que a minha ideia ela te inspire, né? E aí você, através das suas habilidades, através também das suas características mesmo, daquilo que você consegue pegar o meu protocolo, colocar na sua clínica e ainda incrementar o seu protocolo com coisas específicas que você gosta. Então, eu tenho visto muito isso, né? As minhas alunas falando, Tia Bela, isso aqui ficou muito legal, e eu ainda fiz isso, porque eu gosto disso aqui. Sem problemas. A gente também tem que colocar as coisas à nossa cara. Não adianta uma arquiteta vir decorar a minha casa, o meu apartamento, e colocar, por exemplo, coisas só que ela gosta, né? Por quê? O meu apartamento vai ficar a cara da minha arquiteta. Então, a gente faz como se fosse uma união. Então, o protocolo é assim, ele te ajuda com as escolhas corretas, assertivas, dos passos assertivos, que pode ser o que você gosta também, ficar igualzinho, não tem menor problema, e você também pode dar a sua pincelada com a sua criatividade para tornar esse protocolo cada dia mais atrativo no consultório e fazer
a grande transformação que você tanto deseja no seu consultório e na sua vida profissional. E eu vejo muito que muitas vezes a gente não pode separar a nossa vida profissional da nossa vida pessoal, né? Porque eu não posso viver só trabalhando, mas eu também não posso viver sem trabalho. Então, é uma comunhão das duas coisas com equilíbrio é que faz o que eu falo da gente atingir um ponto na nossa vida que a gente fala, hoje eu estou muito realizada, eu consigo trabalhar, mas eu também consigo realizar as coisas que eu gosto no âmbito pessoal. Eu consigo estar mais com a minha família, eu consigo jogar o meu tênis, eu consigo ter os meus momentos na academia, eu consigo tocar o meu piano. Então, para mim, hoje, eu sou uma profissional muito realizada. Eu consegui, através do protocolo Encantamento Tia Bela, chegar num patamar que muitos profissionais sonharam, que eu falo que é os 3%, né, dos profissionais no Brasil. Eu sou extremamente agradecida a mim mesma, à minha força de vontade, ao meu foco, à minha determinação. Porque sem isso, eu poderia ter as melhores ideias, assim como eu posso te dar as melhores ideias. Mas se você não colocar a mão na massa, se você não tomar a sua decisão, de nada adianta. Mas é por isso que eu pego na mão de cada uma das minhas alunas e eu ando com elas. Eu sou aquela pessoa que dou aquele sopro de ânimo, né? Vai, faz. Não fez ainda? Vamos fazer. Continue andando. Porque às vezes a gente precisa de pessoas que nos ajudem, que nos impulsionem a encontrar o nosso melhor. Bom, então, voltando à Disney, o que o público da Disney gosta? Gosta de quê? As crianças de brincar. E os adultos, quando vão na Disney? O que eles gostam? De brincar também, né? Entre aspas. Porque eles também vão na montanha-russa, eles também vão naqueles botes de água, naqueles elevadores que despencam. Então, assim, no fundo, os adultos, eles também gostam de se sentirem bem, né? De espairecer a cabeça, de estar lá no lugar. Então, a Disney, ela propicia exatamente isso. Ela propicia uma diversão, né, gostosa, em família, cheia de criatividade e de encantamento. E no consultório? Se a gente for pensar, e antes um pouquinho de chegar no consultório, as crianças gostam de brincar, né? E no seu consultório, será que você está inserindo esse verbo brincar, né? Porque para a criança ir no seu consultório e só cuidar dos dentes, pode ter certeza que ela não vai encontrar a melhor sensação que ela poderia encontrar numa experiência bem feita no consultório. Criança gosta de brincar, né? Então é preciso você também gostar de brincar para que você possa fazer uma conexão com essa criança. A melhor forma de você desenvolver, criar um caminho de confiança numa criança é a brincadeira. Hoje eu estava atendendo uma criança que eu falei com vocês dos gêmeos, tão bonitinho, porque na hora que eu fui pintar o dentinho, aí eu pintei 2 dentinhos, aí ele assustou um pouquinho, mas eu já tinha mostrado no computador. E ali eu vi que eu poderia perder o controle da situação, porque ele ficou um pouquinho querendo chorar. Na mesma hora, eu peguei a seringa tríplice, peguei a seringa e apertei o ventinho e falei com ele, olha o vento que eu consigo fazer. E apertei pim, pim, com o vento, né? E na mesma hora, ele já viu aquela seringa na minha mão, né? Que é a da aguinha e do vento. Aí ele já, eu posso fazer? Então eu consegui desviar uma hora que a criança estava querendo chorar para uma brincadeira de fazer o pim-pim com o arzinho da seringa. E muitas vezes falta uma percepção no profissional da gente perceber que a criança ela está começando a cair no caminho do medo e a gente usar a criatividade para fazer a criança se sentir na hora mais tranquila com uma brincadeira que eu consigo fazer. Então, a Disney, ela é isso, exatamente isso. Então, a gente precisa ser criativo exatamente para tornar a ida ao consultório uma coisa que não seja comum, como é vista muitas vezes nos consultórios, né? E a Disney, ela investe pesado em brinquedos, comidas, né? E várias coisas que ela faz. Os parques temáticos são impressionantes, o investimento que eles fazem para poder encantar, surpreender todas as pessoas que vão à Disney. E você no seu consultório? Você está fazendo algum empreendimento
para que as crianças que vão no seu consultório, elas se sintam encantadas, elas possam brincar de alguma forma, de um jeito legal. Você tem sido criativa nas coisas que você faz no seu consultório? É extremamente importante você pensar nos processos que você pode inserir no seu consultório para que essas crianças, elas vivam, claro que de um modo assim, não vai viver a mesma experiência da Disney porque é impossível, mas colocando numa comparação, cada uma dentro das suas possibilidades, eu brinco muito da Disney, porque tem alguns pais que falam comigo, nossa, tia Bela, sua clínica parece uma Disney. E nessa frase que eu encontro muitas vezes dos pais, eu me certifico de que eu estou no caminho correto, porque eu estou processando, né, colocando processos através do protocolo, incluindo no caminho que a criança vai percorrer na consulta até ela ir embora, em coisas, né, criativas que fazem com que ela sinta que ela está ali também brincando. E eu ainda vou dizer mais, eu acho que ela não sente que ela está ali também brincando, eu acho que ela sente que ela está brincando, e no meio disso tudo, eu consigo fazer o que eu preciso fazer, né? Nos procedimentos tanto de prevenção, quanto nos procedimentos curativos, que são mais difíceis, né? Muitas vezes a gente pode pensar assim, mas se ela vier para fazer uma extração, como que eu vou fazer essa criança sair daqui encantada, gostando e tudo? Pois é, uma das coisas que eu incluí no meu consultório foi a anestesia sem agulha, que eu tenho um módulo no meu curso que ensina exatamente a inserir esse procedimento para suavizar um pouco esse procedimento de extração com agulha, porque criança não gosta de agulha. Mas é possível sim, é possível em qualquer procedimento, e ainda digo mais, mesmo procedimentos preventivos, onde a criança não chora, é possível sim você conseguir, procedimentos que a criança chora, é possível você conseguir colocar no meio do choro, e principalmente depois do choro, como recompensa, porque foi feito o que precisava ser feito, dessa criança sair se sentindo feliz. Uma coisa que eu gosto muito de fazer lá na minha clínica, quando as crianças acabam o procedimento chorando muito, principalmente os bebezinhos, é nunca, por exemplo, terminar a consulta, o bebê chorando, aquela confusão, eu já entrego a receita e a mãe vai embora. É preciso a gente ter um pouco de empatia e a gente oferecer, pelo menos que seja ali 2 a 3 minutos na brinquedoteca, para a criança poder recuperar, ela se reconstruir, né, do choro, e ela encontrar de novo, né, um local ali na brinquedoteca onde ela pode relaxar e se refazer ali. Eu gosto muito de dar essa oportunidade. E às vezes os pais saem da minha clínica e falam assim, do consultório, e falam assim, ai, tia Bela, e a criança chorando, nós já vamos, então, porque eu sei que você já tem outro paciente te esperando, e aí eu falo assim, não tem problema nenhum, brinca um pouquinho aqui, às vezes pega uma massinha, dou para a criança, deixa ele se acalmar, e sai daqui só na hora que ele estiver já mais tranquilo. E aí o pai, ele se sente acolhido e se sente respeitado, né, porque a criança chorou, viveu um momento, às vezes, que ela cognitivamente ela não tem ainda ela não sabe compreender aquilo, mas eu tive uma abordagem carinhosa de propiciar alguns minutos ali para que ela possa se refazer na questão do choro. Bom, hoje a gente falou muito da criatividade e eu vou continuar esse vídeo porque eu quero construir com você um caminho para te ajudar a ver o que você pode ser criativo no seu consultório. Posta nos comentários as suas dúvidas e não deixe de colocar onde você acha que eu passei a minha lua de mel. Posta no comentário que eu vou lá ver e vou curtir a sua resposta. Toda terça e quinta tem vídeo novo no meu canal e eu espero ter te ajudado e fazer você voar como as borboletas voam, procurando novos caminhos, novas ideias. Um grande beijo da Tia Bela.